Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e nos mantenha sob a sua paz. A lição que nos foi recomendada para falar hoje é do livro Contos e Apólogos, uma psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Irmão X. É a lição número 3, chamada Justiça de Cima. Vamos fazer uma leitura um pouco rápida do assunto para que a gente fique se inteirando do que realmente a lição fala, qual o seu conteúdo e em que vamos trabalhar desse ensinamento que ela nos traz. É uma passagem muito bonita que fala da justiça divina, mas precisamente com relação à reencarnação. Esse texto ele é muito rico de conteúdo e nós poderíamos falar de vários segmentos da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus com base nele. Mas vamos nos focar no processo da reencarnação, uma vez que se trata da justiça de cima. O texto é o seguinte: fala que 4 operários solteiros, quase todos da mesma idade, compareceram ao Tribunal de Justiça de Cima depois de haverem perdido o corpo físico num acidente espetacular. Excelente rapazes aniquilados pela morte com as mesmas homenagens sociais e domésticas. Na vida espiritual, contudo, mostravam-se diferentes entre si, reclamando variados estudos e diversa apreciação. Ostentando cada qual um halo de irradiação específica, foi conduzido ao juiz que lhe examinara o processo durante alguns dias atenciosamente. O magistrado convidou um a lhes escutarem as determinações e, em nome do direito universal perante numerosa assembleia de interessados nas sentenças, ao primeiro deles, cercado de pontos escuros, como se estivesse envolvido numa atmosfera pardacenta, o compassivo julgador disse bondoso: de tuas notas transparecem os pesados compromissos que assumiste utilizando os teus recursos de trabalho para fins inconfessáveis. Há viúvas e órfãos chorando no mundo, guardando amargas recordações de tua influência. E porque o interpelado inquirisse quanto ao futuro que o aguardava, o árbitro, o amigo, observou sem afetação: volta à paisagem onde vieste e recomeça a luta de redenção, reajustando o equilíbrio daqueles que prejudicaste. És, naturalmente, obrigado a restituir-lhes a paz e a segurança. Aproximou-se o segundo, que se movimentava sob inquietações cinzentas, e ouviu as seguintes considerações: revelam os apontamentos a teu respeito que lesaste a fábrica em que trabalhaste, detivestes vencimentos e vantagens que não correspondem ao esforço que despendeste. E percebendo-lhes as interrogações mentais, acrescentou: torna ao teu antigo núcleo de serviço e auxilia os companheiros e as máquinas que exploraste em mau sentido. É indispensável resgates os débitos de alguns milhares de horas, junto deles em atividades assistencial. Ao terceiro, que se aproximou, a destoar dos precedentes pelo aspecto em que se apresentava, disse juiz generoso: as informações de tua romagem no planeta terrestre explicam que demonstraste louvável correção no proceder. Não te valeste das tuas possibilidades de serviço para prejudicar aos semelhantes. Não traístes as próprias obrigações e somente recebeu do mundo aquilo que te era realmente devido. A tua consciência está quite com a lei. Podes escolher o teu novo tipo de experiência, mas ainda na terra, onde precisas continuar no curso da própria sublimação. E em seguida surgiu o último. Vinha nimbado de belo esplendor. Raios de safira claridade envolviam-no todo, parecendo emitir felicidade e luz em todas as direções.
O juiz inclinou-se diante dele e informou: Meu amigo, a colheita de tua sementeira confere-te a elevação. Serviços mais nobres esperam-te mais alto. O trabalhador humilde, como que desejoso de ocultar a luz que o coroava, afastou-se em lágrimas de júbilo e gratidão nos braços de velhos amigos que o cercavam, contentes, em razão das perguntas a explodirem nos colegas despeitados que asseveravam nele conhecer um simples homem de trabalho. O julgador esclareceu persuasivo e bondoso. O irmão promovido é um herói anônimo de renúncia. Nunca impôs qualquer prejuízo a alguém. Sempre respeitou a oficina em que se honrava com a sua colaboração e não se limitou a ser correto para com os deveres através dos quais conquistava o que lhe era necessário à vida. Sacrificava-se pelo bem de todos. Soube ser delicado nas situações mais difíceis. Suportava o fígado enfermo dos colegas com bondade e entendimento. Inspirava confiança, distribuía estímulo e entusiasmo. Sorria e auxiliava sempre. Centenas de corações seguiram-no além da morte, oferecendo-lhe preces, alegrias e bênçãos. A lei divina jamais se equivoca. E porque o julgamento fora satisfatoriamente liquidado, o Tribunal da Justiça de cima encerrou a sessão. Pois bem, meus amigos, agora já dá para a gente entender mais ou menos o conteúdo do tema que nos foi apresentado. E nesse momento, nessa ocasião ímpar de nossas vidas, vamos convidar a todos a levar os pensamentos ao alto, mentalizar a imagem do Cristo Jesus em nossa presença, em nossos corações, em nossa casa mental. E em nome dele dizer assim: Deus, Senhor do Universo, Jesus, nosso amigo de todas as horas, forças do bem que protege o universo, graças te damos pela vossa misericórdia de permitir estarmos reunidos mais uma vez na companhia do Cristo, revestido de muita paz, enquanto sabemos que lá fora, Senhor, tanto se debate em lutas que parecem eternas, em obstáculos inamovíveis. Permite, Jesus, que onde haja dor, onde haja desistência, onde haja tristeza nessa hora, onde esteja a maior necessidade em qualquer parte do universo, aí tu esteja, Senhor, esteja também a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz e teu amor, envolvendo a todos com teu manto sagrado de luz, minimizando o sofrimento, a dor e as angústias de todos que nesse momento estão passando por dificuldade de qualquer natureza. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meu amigo, depois da nossa prece, vamos fazer uma análise dos nossos personagens aqui. Eu tive observando um a um e chegamos à conclusão, claro que cada um chega à conclusão que melhor lhe convier, de acordo com o seu entendimento. Mas o que nós podemos observar é que no primeiro personagem, a que se referia ao nosso irmão X, a gente percebe que faltou a caridade para com o próximo. Ele abusou muito da confiança e da inocência daqueles que o cercavam, não tendo cuidado de não ferir, de não magoar as pessoas, como recomenda Jesus, de amarmos uns aos outros, assim como ele nos amou, e não fazer aquilo que nós não gostaríamos que fizéssemos a nós, a outro. O mal que proporcionamos aos outros nos persegue como a sombra persegue o nosso corpo. Temos muito cuidado no trato com os nossos semelhantes. O segundo, nós podemos analisar assim, que ele foi uma pessoa desonesta e ambicioso. Tinha muita ambição e abusou da desonestidade para enriquecer-se ilicitamente e adquirir vantagens que não mereciam de acordo com seu esforço. E nós sabemos que todo comportamento contrário aos ensinos da religião e da moral deve ser creditado à insânia humana que insiste em burlar a própria consciência. Ele fazia aquilo achando que estava sendo esperto demais, contraindo lucros
e vantagens que não condizia com a sua natureza, mas manchava a sua consciência. Ficou marcado no seu perispírito, de forma que no plano espiritual, a justiça divina, que a tudo vê, recomendou seu regresso para a reparação. O terceiro, a gente percebe que ele foi uma pessoa honesta, foi uma pessoa trabalhadora. Ele realmente não burlava, não queria nada que não lhe pertencesse, só queria que lhe pertencia. Não praticou mal nenhum, pelo que consta tanto é que a vibração dele se parecia diferente dos seus antecessores, que compareceram ao juiz. Mas ocorre que a gente não vê nenhuma atitude dele na prática do bem. Ele não fez o mal, mas também não praticou o bem. E evidentemente que mesmo sendo elogiado pela conduta reta, digna, honesta, sincera e verdadeira, mas faltou a caridade, faltou o amor ao próximo que Jesus tanto nos recomendava. Ninguém se salva sozinho. Nosso encontro com aqueles que sofrem dificuldades e provações maiores que as nossas será sempre, em qualquer lugar, o nosso mais belo e mais duradouro encontro com Deus. Como dizia Paulo, fora da caridade não há salvação. E finalmente nós chegamos ao nosso quarto irmão, e pelo que podemos perceber na lição, ele cumpriu com a lei de amor e justiça pregada por Jesus em todos os aspectos. Era uma pessoa dedicada, ele auferiu lucros em função do seu trabalho honesto, que satisfazia-lhe a sua vida, mas não deixava de se preocupar com o próximo, através da caridade, da compreensão, da tolerância, da paciência, espargindo alegria aos corações sofredores e daqueles mais necessitados do caminho. Me fez lembrar um livro não sei se é Obreiro, de André Luiz, que ele cita um irmão lá como se eles fossem um completista. O completista são esses espíritos que se encarnam na Terra e eles concluem por completo a sua missão. Tudo que foi preparado para ele, tudo que foi organizado com o propósito dele cumprir aqui na Terra, ele cumpriu. Então, nesse livro, eu não vou ficar devendo, não me recordo agora, não sei se é Obreiro da Vida Eterna. André Luiz denomina esse irmão que desempenhou esse papel magnífico aqui na Terra como sendo um completista. Quer dizer, todos nós que viemos aqui cumprimos com o nosso papel, com a nossa obrigação, com a nossa missão, com a nossa responsabilidade, com aquilo que nos fosse confiado por Deus, nós estamos realmente na lista desse completista. Deve ter muitos irmãos por aí da doutrina espírita que estão nesse caminho. Nós ainda vamos ter que aprender bastante para chegar lá. E aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos fará viver prestimosos e otimistas, no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênção de esperança. Esse texto eu tirei do livro Fonte Viva, e é Emmanuel que diz isso. Então não basta só você lutar pela sua sobrevivência, não basta só você ser uma pessoa honesta, não basta só você ser uma pessoa íntegra que cumpre o seu papel e que só quer aquilo que lhe pertence. Você tem também que colaborar com o reino de Deus aqui na Terra, fazendo a sua parte, no sentido de levar a paz, a harmonia, distribuir aquilo que você tem de precioso, seja a inteligência, seja os bens materiais que você adquire, é o que nós chamamos de talento. Os talentos que Deus nos concede são para nós multiplicarmos. Inclusive tem a passagem de talento que Deus, na linguagem do Cristo, não gosta muito daquele irmão que guardou o seu talento com medo de perdê-lo, considerando que seu Senhor era muito rigoroso. E aqueles que multiplicaram, a gente viu na mensagem que o Senhor o agradeceu e deu mais ainda a ele. Então, os talentos que nós trazemos conosco são para serem distribuídos, são para serem desenvolvidos com os nossos irmãos de caminhada. E esse irmão, o quarto companheiro que foi julgado na justiça de cima,
ele teve todos os méritos e passou para uma missão mais alta, mais elevada, em função do que ele já tinha completado o seu compromisso, a sua missão aqui na Terra, com as atitudes, com o comportamento que ele desenvolveu durante a sua existência. E eu escolhi, e o tema realmente é apropriado dessa lição, a reencarnação. Nós sabemos que a reencarnação é a justiça divina, onde cada um é herdeiro de si mesmo. E a reencarnação não é uma invenção do Espiritismo. Não foi o Espiritismo que inventou a reencarnação. Os povos asiáticos e indianos já detinham essa crença. Porém, essa crença que eles tinham era um pouco deturpada, era diferente da que nós acreditamos. Porque eles acreditavam em reencarnações de seres humanos em animais e vice-versa. Então não era uma reencarnação como nós entendemos à luz da doutrina espírita. Era uma reencarnação no entendimento deles naquela época. É evidente que essa crença que eles tinham influenciou demais o povo judaico, já que esse povo judaico fazia uma mescla entre reencarnação e ressurreição. Ele fazia essa confusão. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec discorre bastante sobre esse assunto. Então tinha essa ideia, mas era uma ideia voltada para uma mescla entre ressurreição e reencarnação. E à luz da doutrina espírita, nós já chegamos à conclusão que a própria ciência já descartou esse processo de ressurreição. E na Bíblia, existem várias passagens que tratam da reencarnação. São muitas que nós não podemos citar aqui agora em função do tempo. Mas, por exemplo, Jesus, em Mateus capítulo 17, versículo 16, capítulo 16, versículo 13 a 17, Jesus, com a sua magnitude, a sua simplicidade, a sua humildade, o seu poder magnânimo, ele se dava ao luxo de se permitir ser questionado pelos seus discípulos. Então, uma certa feita, nesse capítulo ao qual me referi, de Mateus, ele indaga para os seus discípulos: o que dizem sobre o Filho do Homem? É interessante isso, eu fico impressionado com a magnitude, com a simplicidade, com a humildade do Cristo, o Espírito mais puro que já habitou o planeta Terra, chega ao ponto de se deixar ser questionado. E é interessante porque os discípulos respondem: dizem que tu sois Elias. O outro fala: dizem que tu sois Jeremias. O outro diz: ou um desses profetas por aí. E alguns deles citam até que ele era João Batista, o que está descaracterizado, considerando que João Batista praticamente viveu na mesma época do Cristo. Mas a gente já nota nesse questionamento que existia uma ideia de reencarnação, porque as pessoas começaram a dizer que Jesus estava representando um dos profetas antigos. Então eles tinham essa noção, embora um pouco superficial. E também Jesus se permitiu ser questionado até contra a sua pessoa, quando ele se permitiu que, no capítulo 17, versículo de 10 a 13, que os discípulos indagam a ele: mas não diziam os profetas que Elias haveria de vir primeiro? Como se estivesse questionando a verdade do Cristo. Ora, se os profetas disseram que Elias haveria de vir, como tu estás aqui já sem Elias ter vindo? E é interessante nessa passagem que Jesus responde: não, os profetas estavam certos, Elias realmente haveria de vir. Aí completa: aliás, ele até já veio, e vós não o entenderam e fizeram o que fizeram com ele. E é interessante porque no final dessa passagem, Mateus termina dizendo: os discípulos se ausentaram, entendendo que Jesus se referia a João Batista. Ou seja, Jesus estava se referindo que Elias já teria vindo, sim, na figura de João Batista. E que nós não entendemos a mensagem de João Batista e fizemos o que fizemos com ele. Nosso amigo João Batista foi decapitado pelo rei Herodes. É uma história mais longa que eu não vou nem tratar aqui, que seria outra palestra, né? E o tempo é muito curto.
Então são passagens que a gente percebe que já existia e existe nos livros sagrados que tratam da reencarnação. E tem uma passagem também muito interessante, que ela requeria uma profundidade maior na sua dissertação, mas infelizmente o tempo não dá, é a lição de Nicodemo, que eu gosto muito. Nicodemo, um fariseu, considerado o príncipe dos judeus, ele era um homem virtuoso, apesar de ser um doutor da lei. Tanto é que ele questiona Jesus às escondidas, claro, à noite ele sai à procura do Cristo para não ficar muito visível o seu interesse aos seus companheiros de sinédrio, para não pegar mal para ele. Ele vai a sós ter com Jesus na casa de Pedro e questiona sobre essa frase que Jesus dizia, que o homem, para achar o reino dos céus ou para entrar no reino de Deus, teria que nascer de novo. E Nicodemo não entendia essa frase de Jesus. Como um homem pode nascer de novo? Ele, depois de grande e velho, adentrar o ventre da sua mãe? E Jesus, ele insiste em dizer que na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, deixando bem claro a geração do corpo físico com os nossos pais e a relação e a reencarnação do Espírito trazida por Deus. Nicodemo respondeu: mas como isso pode acontecer? E Jesus responde: tu que és mestre em Israel, não sabeis disto? E Jesus ainda acrescenta: se vos falei de coisas terrestres e não credes, como crereis se vos falar das coisas celestes? Então Jesus sabia que ali estava um homem que, embora fosse virtuoso, ele não iria entender o sentido dessa palavra. E essa questão que Jesus refere, que dá-se da água e do Espírito, que o vento sopra, é justamente porque naquela época a água tinha um significado muito forte. Na Gênesis, a gente lê: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, que o firmamento seja feito sobre a água. Então a água tinha uma conotação bastante forte, colocada como símbolo da natureza material. Enquanto nascer do Espírito significa a parte inteligente do ser. E Jesus deixa bem claro isso. E Kardec, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz: nascer da água e do Espírito quer dizer nascer com seu corpo e sua alma. Corpo e espírito são duas coisas diferentes. E Nicodemo, naquela época, não podia entender isso, embora tivesse uma noção, mas era muito complicado. Então, para que muitas pessoas que não acreditam na reencarnação asseveram que Jesus, quando se referia a nascer de novo, seria um aperfeiçoamento do nosso comportamento moral aqui mesmo nesta vida, não pode ser considerada como verdadeira. Tanto é assim que Jesus completa: não sabe de onde vem nem para onde vai. Ou seja, quando o espírito renasce em uma nova encarnação, não sabem como foi a sua última existência, nem para onde irá após o desencarne, pois dependerá da sua forma de viver. Da forma de viver, como diz a lição que nós acabamos de ler. Meus amigos, o tempo urge e eu não posso ir mais além, porque esse assunto é muito vasto, mas eu vou adiantar aqui que em O Livro dos Espíritos, na questão 167, Kardec pergunta aos espíritos venerandos: qual é o objetivo da reencarnação? E ele responde: expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Teria muitas coisas para se falar da justiça divina em relação à nossa existência, em relação aos fenômenos que acontecem com nossos irmãos de caminhada, mas o tempo não dá para levar adiante. Nós vamos pedir permissão para ler um texto que eu achei muito interessante, que tem muito a ver com a lição que nós estamos estudando e que tem muito a ver também com a vertente que ela nos trouxe, que é o processo reencarnatório. É um texto muito bonito, que diz assim: certa feita, uma alma caridosa voltou à pátria espiritual e lá, ao bater na porta do céu, escutou uma voz de um anjo que assim falou:
quem és tu? Eu sou fulana. Não perguntei seu nome, redarguiu o anjo. Perguntei quem és tu. Eu sou mulher. Não perguntei seu sexo. Perguntei quem és tu. Eu sou cristã. Não perguntei sua profissão religiosa. Perguntei quem és tu. E como se o diálogo perdurasse por todo o dia e toda a noite, o anjo assim falou: Vá, filha, retorne ao corpo de carne e descubra quem és. E eis que a bondosa alma, do início da história, desencarna e volta a bater na porta do céu e escuta a mesma pergunta que lhe fora feita antes de sua última romagem terrestre. Quem és tu? E com o coração em júbilo de inexplicável comunhão com o cosmo, ela assim responde ao anjo bom: Eu sou um espírito imortal. Eu sou um ato de amor divino. Fui criada simples e ignorante, mas tenho como destinação o apostolado de Deus. Tenho muito a caminhar, é certo. Irei e voltarei da roupagem terrena muitas e muitas vezes, mas não estou sozinha. Tenho a todos vocês, pois todos nós fazemos parte da mesma humanidade e somos ligados uns aos outros pela mais sublime lei, a lei de amor. Por isso, meus irmãos, queremos encerrar esse estudo de hoje com uma proposta divina, dizendo que a proposta de Deus não é o fim do ser humano. A proposta é o fim dos nossos atos equivocados. A proposta é um mundo novo, na nossa nova forma de ver o mundo. E que Jesus seja a luz a guiar esse novo olhar. Muita paz para todos. Muito obrigado. Desculpa aí as falhas e que Jesus nos abençoe e nos proteja e nos dê a sua paz. Graças a Deus. Graças a Jesus.